Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, irmãos. Em 2 aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. Eu quero só, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, terça-feira, a partir das 7 horas, nós teremos a gravação do Cristo Vivo, lá na Lagoinha Savassi. Nós vamos gravar um CD acústico, um DVD acústico, chamado Fé em Canto. São 7 canções inéditas e 4 regravações. Nós vamos regravar Teu Reino, Quanto Mais Eu Te Buscar, Cantem e Gratidão. São essas 4 que nós vamos estar regravando, e 7 músicas novas. Então, se você comprou o ingresso, você tem acesso a essa gravação. São poucos lugares, o espaço é pequeno, infelizmente não comporta todo mundo. Então você precisava adquirir o ingresso, o valor do ingresso era R$30, foi vendido aqui na Tenda da Bênção. Você ganhava um CD, então quem adquiriu para estar com a gente, muito obrigado por ter nos ajudado com a compra do ingresso. Você ajudou a gente na gravação também desse CD e desse DVD. Eu só queria pedir que você que adquiriu o ingresso fosse bem agasalhado. Por quê? Está bem frio em Belo Horizonte e a gravação vai ser no terraço da Lagoinha Savassi. Então a gente vai preparar um ambiente ali super legal, mas a gente precisa que você vá bem agasalhado. A gravação deve durar aí mais ou menos em torno de 1 hora ou 1h30, e aí vai ter um pouquinho de sereno, vai ficar um pouquinho frio. Então vá bem agasalhado, para você aproveitar a gravação e não ficar lá assim, que hora vai acabar, né? Tremendo de frio. Coloque uma roupa quentinha e a gente vai aproveitar muito ali esse tempo juntos. Depois nós vamos tocar as canções aqui no culto, amém, irmãos? Vamos fazer aqui as músicas para vocês conhecerem, para que a gente possa cantar juntos. A decisão de gravar esse projeto dessa forma é porque algumas composições desse CD, na minha leitura, não são canções assim para a gente cantar no ambiente do culto. São canções assim carregadas de um conteúdo mais teológico, e talvez não ficaria assim muito interessante cantar algumas dessas músicas aqui no culto, né? Eu até dei um exemplo aqui. Nós vamos gravar uma música que a letra dela são todos os termos teológicos na história da igreja sobre a Trindade. Então nós vamos falar de o Pai ser incriado, o Filho gerado e o Espírito ser o que procede. Como assim? Então, algumas das canções levam esse conteúdo, são para reflexão. Eu entendo que muito do pensamento teológico da igreja brasileira é construído a partir de música. Muito do que a igreja pensa sobre Deus, sobre Cristo, sobre a vida cristã, sobre o que a igreja é construída a partir de músicas. Então eu acho que vale a pena a gente começar a cantar as coisas certas, para que a gente possa pensar da forma certa e viver da forma certa também, amém, irmãos? Então Deus me deu algumas canções nesse perfil, e aí você vai poder estar ouvindo depois. O CD vai para o Spotify, vai para o iTunes, vai para o Deezer, e a gente vai prensar poucas cópias só para aquelas pessoas que realmente gostam mesmo de ter o CD físico, mas o intuito é que esse trabalho vincule bem na internet mesmo, para que você possa ter acesso a ele de forma gratuita e aproveitar o conteúdo dessas canções, tá bom? Vá bem agasalhado, por favor, para esse tempo juntos lá. 2 aos Coríntios capítulo 9, verso 6. Diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre.
Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Só lembrando que você só deve entregar o seu dízimo aqui em Lagoinha, caso você seja membro dessa comunidade local, dessa igreja local. Se você aqui foi batizado, você tem aqui o compromisso de demonstrar a sua fé no convívio da igreja, você deve então devolver o seu dízimo nessa casa. Se você nos visita, ou você é de uma outra igreja, por favor, entregue o seu dízimo lá na sua igreja, entregue o seu dízimo lá na sua comunidade. É lá que você tem o comprometimento de testemunhar da vida de Jesus de forma generosa por meio da entrega dos seus dízimos. Mas todos os que estão nesse auditório podem entregar uma oferta a Deus nessa noite, como uma expressão da tua gratidão, uma expressão do teu amor, de tudo que Ele tem feito por você. E a gente gosta de dizer, porque o nosso pastor, o pastor Márcio, que completa 45 anos de ministério aqui em Lagoinha, vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor Márcio. Pastor Márcio, Deus te abençoe, muito obrigado por dedicar praticamente uma vida toda a serviço aqui, desta igreja, das nossas vidas. Somos muito gratos ao Senhor, pelas noites mal dormidas, pelo tempo que o Senhor investe orando por nós, pelas nossas vidas. Obrigado pelo tempo que o Senhor dedica estudando a palavra para nos ensinar os ensinos de Jesus, o caminho de Jesus. Obrigado porque o Senhor dispôs a sua família, os seus recursos, dispôs-se completamente para nos servir como igreja aqui em Lagoinha. Que Deus abençoe o Senhor, continue acrescentando muitos e muitos anos de vida, e que Lagoinha continue sendo esse celeiro de homens e mulheres forjados para a glória de Deus, por causa do ministério e da vida do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos aplaudir o pastor Márcio mais uma vez, irmãos, por favor. Essa é a nossa homenagem para o Senhor, pastor. A gente tem aprendido com o pastor Márcio que o dízimo é Deus quem nos diz o quanto nós devemos dar, mas a oferta somos nós que dizemos a Ele o quanto nós iremos ofertar. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar? Senhor, recebe nessa noite a expressão do nosso amor e da nossa gratidão a Ti, por meio da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Glória a Deus. Enquanto você entrega o seu dízimo e a sua oferta, abra lá comigo em Gálatas, por favor, capítulo de número 3. Gálatas, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 26. Gálatas, capítulo 3, versículo de número 26. Quantos acharam, diga eu achei. Quem não achou, diz estou procurando. Então vai, nós estamos te esperando. Carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Quantos estão sendo abençoados pela exposição da carta de Paulo aos Gálatas, irmãos? Quantos estão sendo abençoados aqui? Glória a Deus. Gálatas 3, 26 diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E não há nem grego, nem judeu, escravo nem livre, homem e nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão
e herdeiros segundo a promessa. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, essa noite queremos ouvir a Tua voz através da proclamação da Tua palavra, Senhor. Fala-nos nessa noite, queremos Te ouvir. Oramos a Ti agradecidos na certeza de que o Senhor fará isso para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E quem crê diga: irmãos, nós temos entendido que a vida que desejamos, a vida que Deus tem nos dado, ela é dada a nós de forma gratuita. Nós não devemos nos esforçar ou tentar adquirir essa vida pela prática da lei, mas simplesmente confiarmos em Cristo, para adentrarmos nessa vida e também para caminharmos nessa vida que Deus tem preparado para cada um de nós, que é a própria vida de Jesus. Amém, irmãos? O cristão é aquele que não deseja viver a outra vida, senão a vida do seu mestre. O cristão é aquele que tem na vida de Cristo o seu exemplo maior, sua satisfação maior, por isso se entrega completamente para que a vida de Cristo seja nele forjada, implantada por meio da fé que ele deposita em Jesus, tanto para adentrar nessa vida, quanto para nela caminhar. E parece que Paulo chegou aqui, irmãos, no ponto central da sua carta aos Gálatas. E qual é o ponto central? É nos revelar a filiação em Jesus, a filiação que experimentamos da parte de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Perceba, querido, Paulo não diz que nós nos tornamos filhos de Deus por uma experiência mística que experimentamos fora de Cristo. Aliás, essa tem sido uma preocupação do meu coração referente à igreja. Eu já disse isso aqui e eu volto a repetir. Às vezes eu vejo pessoas tentando ter uma experiência com Deus fora de Jesus. Eu fico vendo as pessoas tentarem ter um encontro com Deus que não seja nos parâmetros do Senhor Jesus Cristo. O cara quer ter um encontro com Deus através de uma música, o cara quer ter um encontro com Deus num lugar, o cara quer ter um encontro com Deus através de uma pessoa, e a gente precisa lembrar que não existe outra pessoa que nos viabiliza o encontro com o Pai, senão Jesus Cristo. A gente não pode mistificar uma música, um lugar ou uma pessoa. Pensar assim, não, se eu tocar tal música, a presença de Deus vem. Como se a música fosse de forma particular ungida para atrair a presença de Deus. Irmão, Deus não vem por causa de uma música, Deus vem por causa de Jesus. Deus é encontrado em Jesus. Não existe música ungida, querido, o que existe é um Jesus ungido. E se a música fala do Cristo ungido, então você vai experimentar da unção que está em Jesus. Não existe lugar ungido, vou subir no monte tal, porque lá dizem que a presença de Deus está. Ô meu irmão, se a presença de Deus está lá, ela está aqui, está na sua casa, no seu trabalho, no transporte que você usa. Não existe lugar especial, e nem pessoa especial. Fulano de tal vai botar a mão na minha cabeça, eu vou receber uma bênção. Ô meu irmão, você não recebe uma bênção por causa do fulano de tal, você recebe uma bênção por causa do nome de Jesus. A fé cristã tem tudo a ver com Jesus. Pare de tentar encontrar Deus em outro lugar que não seja em Cristo. Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Você quer conhecer o Pai? Então olha para mim. Você quer se achegar ao Pai? Pois bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo que de Deus se pode conhecer, ver e experimentar está em Jesus. Amém, irmãos? Está em Jesus. Está em Jesus. E Paulo está dizendo: nós experimentamos a filiação de Deus em Cristo, e não numa experiência mística. E é muito importante Paulo falar isso para os Gálatas. Por quê? Porque na época dos Gálatas,
Um grupo de pessoas que nós conhecemos como estoicos diziam que eram filhos de Deus por meio das experiências sobrenaturais que eles experimentavam. Os caras diziam que a filiação em Deus não estava em Jesus, mas nas experiências místicas. Em experimentar algo místico se encontrava então a filiação da parte de Deus. Mas Paulo vai dizer: não, ninguém se torna filho de Deus por experimentar algo, se torna filho de Deus por crer em uma pessoa. Não é por aquilo que você experimenta, é naquilo que você crê, ou naquele que você crê. E isso é importante também para a gente, sabe por quê? Porque a gente vive num país que o pessoal diz ser filho de Deus porque é o quê? É brasileiro. Não, eu sou brasileiro, sou filho de Deus. Como se a filiação em Deus estivesse ligado a uma nacionalidade. Ou o pessoal diz: não, sou filho de Deus porque eu sou criado por Deus. Mas a filiação também não está no fato de você ter sido criado por Deus. Não são os que foram criados que são filhos, e nem os que têm uma nacionalidade que são filhos. Os que são filhos de Deus são aqueles que confiam em Jesus Cristo. Os que confiam em Jesus se tornam filhos de Deus. Agora, gente, é muito importante você entender o que a Bíblia quer dizer quando ela se refere a mim e a você como filho de Deus nos parâmetros de Jesus. Por quê? Porque você precisa lembrar que existem 4 pessoas no texto bíblico que são chamadas de filhos de Deus. O primeiro é Adão. Adão é chamado de filho de Deus. E quando a Bíblia chama Adão de filho de Deus, se refere ao relacionamento aberto que Adão desfrutava com Jesus. Não é isso que o texto bíblico quer dizer quando chama Jesus de filho de Deus. Jesus não é filho de Deus nos parâmetros de Adão, apesar de ele desfrutar de um relacionamento singular com o seu pai. O outro personagem que o texto bíblico chama de filho de Deus é o rei de Israel. E o rei de Israel é chamado de filho de Deus porque por meio do rei de Israel, Deus expressava o seu governo para a nação de Israel. Mas também não é nesse sentido que Jesus é chamado de filho de Deus, apesar de ele retratar para nós o governo de Deus. Jesus também não é chamado de filho de Deus nos parâmetros da nação de Israel. Israel também é chamada de filha ou filho de Deus. Por quê? Porque na trajetória de Israel, Deus expressa um cuidado paternal pela nação de Israel, a vestindo, alimentando, protegendo. Mas também não é nesse parâmetro que a Bíblia chama Jesus de filho de Deus e nos chama de filho de Deus. Apesar de Jesus durante a sua vida experimentar de todo o cuidado que o Pai Celestial tinha para com ele. Quando a Bíblia nos chama de filho de Deus, não está categorizando isso em Adão, não está categorizando isso no rei de Israel, não está categorizando isso na nação de Israel. Nós somos filhos de Deus conforme Jesus Cristo. E é por isso que é importante entender Jesus como filho de Deus, porque se você não entende Jesus como filho de Deus, você não entende a sua filiação. Se você não entende o que significa Jesus ser filho de Deus, você não entende a posição que você tem hoje em Jesus diante de Deus. E gente, existem 2 maneiras da gente entender essa filiação de Jesus. A primeira é através da própria escritura, do próprio texto bíblico. Eu chamo isso de argumento teológico. A segunda é através de um argumento da filosofia. Mas eu vou ficar só no argumento teológico aqui. Se você abrir comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, abre aí por favor. Você vai começar a perceber um pouquinho daquilo que significa Jesus ser chamado filho de Deus. Gente, presta atenção. Vale lembrar que quando Jesus se auto-intitulava filho de Deus diante das pessoas, os fariseus ficavam indignados com Jesus se auto-intitular filho de Deus, porque o texto bíblico diz que se chamando de filho de Deus, Jesus se fazia igual
a Deus. Então perceba, Jesus não se refere como filho de Deus nos parâmetros do Adão, ou do rei de Israel, ou da nação de Israel. Quando ele se intitula filho de Deus, isso é carregado de um sentido de divindade, gente. Olha só, Mateus capítulo 3, verso 16 diz: e assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, ou em quem eu me agrado. Perceba, gente, quando Deus se refere a Jesus como seu próprio filho, Deus vai dizer que Jesus possui junto de si, o Pai vai dizer que o Filho possui junto de si um lugar de amor e aceitação incondicional. O Pai diz: tu és o meu filho amado, e eu me agrado em quem você é. Eu me agrado na sua pessoa. Percebe, gente? O Pai não diz: eu me agrado naquilo que você faz. O Pai diz: eu me agrado em quem você é. E só existe uma pessoa que Deus poderia referir-se a isso, sim ou não? Só Jesus. Porque todos os outros estão para Deus em estado de separação, na condição do que são e na condição do que fazem. Somente o filho pode permanecer diante do seu pai, e o pai olhar para ele e dizer: a despeito do que você faz, simplesmente quem você é me causa satisfação. Simplesmente quem você é me causa prazer. Agora, gente, o quanto Deus pode ser intenso em sentir prazer sobre Jesus, o quanto Deus pode se agradar da pessoa de Jesus. Bom, se eu levar em consideração que Deus, além de ser Deus, Ele é infinito, Ele é todo poderoso, Ele é eterno, e todos os seus atributos funcionam conectados, eu poderia dizer que a satisfação que Deus tem pelo seu Filho é infinita, que a satisfação que Deus tem pelo seu Filho é intensa, é eterna. Jesus, Ele é o alvo de todo amor e satisfação de Deus. Deus olha para Jesus e diz: não há mais nada a ser feito, estou satisfeito. Consegue entender isso? Não por aquilo que Ele faz, mas simplesmente por aquilo que Ele é. Agora, se você prestou atenção na leitura do texto, eu acredito que esse texto se refere a uma cena muito conhecida de todos nós aqui. Esse texto faz alusão a uma outra cena. E qual é a outra cena? Você deve se lembrar. Lá no Gênesis fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Perceba, o caos está estabelecido, o Espírito paira sobre as águas, e a fim de que a ordem seja estabelecida e o governo de Deus seja implantado, Deus dirige a sua palavra à criação, para que por meio da palavra a ordem seja estabelecida e o governo de Deus seja implantado. Ô irmãos, olha o que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo um mundo em caos por causa do pecado. Nós estamos vendo a palavra sobre as águas. Estamos vendo o Espírito pairando sobre a palavra, e o Pai dizendo: Ele é a razão pela qual todas as coisas voltarão a estar em ordem. Ele é a razão pela qual o meu governo voltará a ser estabelecido sobre a história dos homens. Irmãos, Jesus, Ele é Filho de Deus de uma forma singular. Por quê? Porque somente por Ele, por intermédio dEle, o homem
verdadeiro homem e verdadeiro Deus, no qual o Pai se compraz, é que toda a criação e toda a humanidade pode ser reconciliada com Deus. É como se Deus estivesse dizendo para os homens: é através dele que o caos será tornado novamente em ordem. Ordem. A gente é filho de Deus nos parâmetros de Jesus, gente. Nós não somos filhos de Deus em Adão, não somos filhos de Deus no rei de Israel, não somos filhos de Deus na nação de Israel, nós somos filhos de Deus nos parâmetros de Cristo. Nosso relacionamento com Deus hoje é o mesmo relacionamento que o filho de Deus tem com o seu pai. Aliás, eu gosto de dizer isso: existe hoje um homem assentado à direita de Deus, e sabe como é o nome dele? Jesus Cristo. E todos os que nele confiam estão juntamente com ele à direita de Deus Pai. Nós somos filhos de Deus à medida em que confiamos em Jesus, filhos de Deus no parâmetro de Jesus. Só que Paulo diz mais, lá em Gálatas, ele diz que os que confiam em Cristo, nele foram batizados e dele se revestiram. Os que confiam em Jesus para ter a sua filiação são batizados em Jesus e se vestem de Jesus. Bom, o batismo, na minha leitura, a que Paulo se refere em Cristo, é o batismo nas águas. Como é que nós declaramos às outras pessoas que agora nos tornamos filhos de Deus e estamos experimentando da vida de Jesus? Muito simples: a gente desce as águas como um testemunho público de que a vida que agora temos não é mais nossa, é a vida de Jesus. Agora, gente, escute isso aqui: quando você desce as águas, você está experimentando, você está vivendo algo sobrenatural. Não é que a água tenha poder para fazer algo com você, mas o que esse momento, o que o batismo representa é algo completamente sobrenatural. Quando você se batiza, você está declarando que você morreu para a sua velha vida para viver uma nova vida, a vida de Jesus. E ele diz mais: você não apenas se batiza em Cristo, mas você se reveste, ou você se veste de Cristo. Olha para o seu irmão, vê se ele está vestido de Jesus aí. Você se veste do Filho de Deus. Agora, o que Paulo está pretendendo dizer para nós quando ele diz que nós nos vestimos de Jesus? Escuta isso aqui: qual é a relação que eu e você temos com a nossa roupa? É isso que Paulo pretende nos dizer quando ele diz que a gente se veste de Cristo. É que a mesma relação que uma pessoa tem com a sua roupa é a relação que um cristão deve ter com a vida de Jesus. Em primeiro lugar, a sua roupa diz muito de quem você é. Eu só estou falando de Jesus, amém? Mas a lição serviu para muita gente aí, né? Sim ou não? O que você veste diz muito sobre quem você é. Roupa tem a ver com identidade. O que Paulo está dizendo é que agora, porque nós estamos em Cristo, a nossa verdadeira identidade procede da onde, irmãos? Procede de Jesus. Sua identidade não tem mais a ver com a casa que você mora. Sua identidade não tem a ver com o carro que você anda. Sua identidade não tem a ver com a sua conta bancária, o lugar onde você estuda, o país que você nasceu. Essas coisas podem dizer muito sobre o que você é, mas não sobre quem você é. Você é definido agora não pelas coisas externas, mas pela vida que foi posta aí dentro de você, a própria vida de Jesus. Segundo, a roupa tem a ver com proteção. A gente se veste para se cobrir, pelo menos deveria ser. Amém, irmãos? Quem está comigo diz: eu estou aqui.
Não olhe para o lado, olhe para você e diga aleluia. A gente se veste para se proteger. Afinal de contas, seria uma situação muito constrangedora você vir para o culto e chegar aqui e está todo mundo peladão, né? Sim ou não? Você ia falar assim, gente, eu cheguei na praia de nudismo na Lagoinha. A roupa é proteção. A gente se veste para se cobrir, para se proteger. Quando Paulo vai dizer para mim e para você que Cristo é a nossa vestimenta, ele está dizendo que agora, meu irmão, nós estamos guardados e protegidos em Jesus Cristo. A nossa vida está oculta em Cristo, como diz 1 João capítulo 3. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós nos manifestaremos juntamente com Ele. A roupa tem a ver com a sua identidade. A roupa tem a ver com proteção. Amém, irmãos? Tem alguém vivo aqui? A roupa tem a ver com proximidade. Não existe nada mais perto do seu corpo nesse momento do que a sua roupa. A sua roupa nesse momento é o elemento mais íntimo que você possui. Quando Paulo diz que nós nos revestimos de Cristo, ele está dizendo que a nossa relação agora com Deus é íntima, é próxima, entendeu? Quem entendeu? É colado, irmão. Aliás, tem uns irmãos que é bem colado. Muito colado. Tem uns irmãos que é com a fechada a vácuo, né? De tão colado. Deus é justo, mas a roupa do irmão não é justa, é muito justa. Aleluia. Né? Fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Olha só, nós estamos unidos com Deus por causa de Jesus, estamos próximos a Ele. Assim como a roupa está junto ao corpo, assim você está junto a Deus, assim você está ligado a Deus. Amém, querido? E por último, a roupa diz respeito ao nosso acesso à presença de Deus. Por quê? Porque quando o primeiro casal pecou no jardim do Éden, e eles se envergonharam diante um do outro porque estavam nus, qual foi a primeira iniciativa deles? Qual foi? Eles fizeram roupas para si. O que eu acho interessante é que aquilo que a gente produz pode até nos fazer sentir confortável diante do outro, mas nunca diante de Deus. A roupa que o primeiro casal produziu trouxe a eles um lugar de conforto, um diante do outro, mas quando Deus apareceu, aquela vestimenta não servia para esconder a nudez deles diante de quem, irmãos? De Deus. Por isso o texto bíblico vai dizer para mim e para você que Deus, para tapar a nudez do culpado, Ele sacrifica um animal inocente. O primeiro sacrifício é o próprio Deus que faz, irmãos. Ele mata um animal no jardim do Éden, derrama o seu sangue, arranca a pele do animal inocente, para que a pele do animal inocente possa cobrir a nudez do culpado. Ô meu irmão, se isso não revela a cruz para mim e para você, eu não sei o que revela. Porque na cruz foi exatamente isso que aconteceu. O inocente foi sacrificado, o seu sangue derramado, para que a vestimenta da justiça, da inocência de Cristo fosse posta sobre aqueles que são culpados, fosse colocada sobre aqueles que estão em um lugar de separação por causa do seu pecado, relacionado à pessoa de Deus. Olha o que o Paulo está dizendo. Vocês são filhos de Deus não por uma experiência. Você é filho de Deus não por ser brasileiro. Todo brasileiro é filho de Deus, não é não. Só é filho de Deus aquele que crê em Jesus Cristo.
Ah, eu sou filho de Deus, nunca fiz nada de mal para ninguém. Você não é filho de Deus por fazer o bem, você é filho de Deus por crer em Jesus. Ah, eu não faço nada de mal para as pessoas. Pois bem, tem muita gente que não faz como você, mas se você não crê em Jesus, você não é filho de Deus. Não é. O Paulo que está dizendo, a Bíblia que está dizendo, só é filho de Deus aquele que deposita sua fé na pessoa do Senhor Jesus, aquele que confia no seu sacrifício, aquele que confia na sua obra, aquele que diz: eu não posso fazer por mim mesmo aquilo que só Jesus fez por mim. Ele morreu, se entregou pelos meus pecados, para que hoje eu seja inocente diante de Deus. E aqueles que confiam em Jesus se tornam filhos de Deus como Ele. Experimentam de um relacionamento de filiação, não nos moldes de Adão, nem do rei de Israel, nem da nação de Israel. Experimentam uma relação de filhos de Deus nos parâmetros de Jesus. Estão agora assentados à direita de Deus Pai, por causa de Jesus Cristo. São representados diante de Deus nos parâmetros do Filho de Deus chamado Jesus. Agora esses aí testemunham dessa nova vida, mostram essa nova vida por meio do batismo. Eles mostram para as pessoas esse advento sobrenatural que aconteceu no seu coração, de maneira externa para as pessoas, por meio das águas do batismo. Mas não apenas isso, eles se vestem de Jesus. Você olha para eles e eles parecem o Filho de Deus. A roupa deles é o Filho de Deus. O que protege eles é o Filho de Deus. A identidade deles é o Filho de Deus. A relação deles com Deus é tão íntima porque são filhos de Deus. E eles têm liberdade de entrar e sair, de permanecer, de ficar, de deitar na presença de Deus. Por quê? Porque eles são vestidos de Jesus. E aí o Paulo vai terminar dizendo algo muito importante. Ele vai terminar dizendo o seguinte: e nessa nova vida não há judeu nem grego. Nessa nova vida não há nem escravo nem livre. Não há homem, não há mulher. O que o Paulo está querendo dizer com isso? Que a vida cristã nos torna uniformes, rouba de nós a nossa identidade como ser, né? Quer dizer, você entra no culto, você não sabe, né? Você fica assim: isso é híbrido, isso é homem, isso é mulher, o que é isso aí? Não é isso que o Paulo está querendo dizer. Ele não está falando de uniformidade, ele está falando de unidade. O que ele está querendo dizer é que o nosso compromisso com Cristo excede qualquer outro comprometimento que você tinha na vida passada. É que a tua relação com Jesus deve ser superior na tua relação com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Deve ser maior do que qualquer outro comprometimento. Porque talvez no passado você se relacionava com as pessoas e media as pessoas pela tua nacionalidade, pela origem da tua nacionalidade. Só me relaciono com quem é como eu. Ou talvez você só se relacionava com as pessoas baseado no gênero. Ou talvez você se relacionava com as pessoas só baseado no aspecto social das pessoas. Paulo vai dizer: agora em Cristo, a nossa vida não é mais dirigida pelos parâmetros que as pessoas dirigem a sua vida. Tudo aquilo que os homens usam para se separar, nós abolimos e usamos Jesus para estarmos unidos uns aos outros. A gente está ligado agora, por causa do comprometimento que nós temos com o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Você deve entender que o teu compromisso com Cristo, ele é superior a qualquer outro compromisso ou comprometimento que você tenha tido na sua vida no passado. Agora, o que norteia a maneira como eu e você vamos viver é o nosso relacionamento com Jesus. É a nossa relação com o Filho de Deus. Somos filhos de Deus por causa de Jesus. Somos filhos de Deus porque confiamos em Jesus. Não por meio de uma experiência espiritual fora de Cristo. Não porque alguém impôs as mãos sobre a nossa cabeça. Não porque a gente foi num lugar, subiu num lugar. Não porque a gente participou de... Amém? Não, a gente é filho de Deus porque creu em Jesus.
Eu creio que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E tendo a sua vida provada por Deus, diante dos homens, diante do próprio Pai Celestial, Ele subiu àquela cruz e morreu naquela cruz pelos meus pecados. Ele se entregou por mim naquela cruz, mas Ele não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu aos céus. Ele há de voltar para julgar os vivos e os mortos. E nele eu deposito a minha confiança. É assim que alguém se torna filho de Deus, porque deposita sua confiança em Jesus Cristo. E esse comprometimento de fé supera qualquer outro comprometimento que a gente possa ter na nossa vida. Seja o comprometimento do gênero, seja o comprometimento da nacionalidade, do nosso status social. Não, a gente agora é filho de Deus. Quem é você? Sou filho de Deus. Status social do Facebook, quem sou eu? Você é filho de Deus. Quem é você no Instagram? Filho de Deus. Quem é você no Balagachais? Filho de Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Filho de Deus. E aí o Paulo vai dizer: se você é filho, você é herdeiro de Deus. Se você é filho, você é descendente de Abraão. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, por favor. Todo mundo é filho de Deus. Mentira. Só é filho de Deus quem confia em Jesus. Eu acho tão bonito, porque esse negócio de ser filho de Deus, por meio da fé em Jesus, por causa da obra do Espírito, é algo que qualquer pessoa, quando eu digo qualquer pessoa, eu penso em classes diferentes de pessoas: o rico, o pobre, o negro, o branco, o asiático, o brasileiro, não importa que tipo de classe de pessoa ela se encontra, qualquer pessoa pode, pela obra do Espírito, experimentar ser filho de Deus. O perfeitamente saudável e o que tem alguma debilidade física pode ser filho de Deus. Se ser filho de Deus fosse uma questão de poder aquisitivo, talvez as pessoas que são pobres ou que não desfrutam do mesmo poder aquisitivo que as ricas, talvez nunca conseguiriam ser filhos de Deus como um rico pode ser. Se esse negócio de ser filho de Deus fosse por uma questão de obras, do que a gente faz, não, o que eu faço determina que eu sou filho de Deus, assim, no sentido de eu possuo filiação por aquilo que eu faço. E as pessoas que não conseguem fazer o que você faz porque tem alguma debilidade física? O cara que é cego, o cara que não tem os braços porque foi amputado num acidente, que não tem pernas, o paralítico, o que não ouve, o que não fala. E aí? Se esse negócio de ser filho de Deus fosse por uma questão de nacionalidade, quer dizer, se eu não faço parte daquela nacionalidade, eu não posso ser filho de Deus. Mas meu irmão, esse negócio da fé é coisa para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pela obra do Espírito pode crer. Qualquer pessoa pelo convencimento do Espírito pode ter os seus olhos abertos e dizer: eu creio em Jesus, e pau, sua vida é outra vida. Sua vida se torna outra vida. Você aprende a caminhar pela fé, pela confiança no Filho de Deus, e Ele transforma a sua história como tem transformado a minha. Amém, irmãos? Amém. Todos nós podemos, pela obra do Espírito Santo, não importa que tipo de vida, não importa que tipo de história, não importa que tipo de problema você tenha. Se você quer
experimentar da vida do Filho de Deus, ela está disponível para você nessa noite. Tudo que você precisa dizer: eu creio em Jesus, eu acredito que Ele pode mudar a minha vida, e eu vou depositar a minha fé nele. Amém? Não importa se você é rico, se é pobre, se você é branco, se é negro, se você... Todo mundo entendeu? Sim ou não? Feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que sou um pecador. Diga: e eu quero experimentar uma nova vida, uma nova história. Diga: Senhor Jesus, me transforma. Diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Diga: Senhor Jesus, faz de mim uma nova pessoa, me dá a tua vida. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas eu me afastei. Diga: nessa noite eu volto arrependido. Diga: crendo em ti, na certeza de que o Senhor me recebe. Amém. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração, por favor. Se você está aqui nessa noite e você diz: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero ser filho de Deus. Ou você diz: eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você, quero orar por você. Pode levantar, tem uma mão levantada aqui na frente. Pode levantar, tem mais mãos levantadas aqui à minha esquerda. Lá na galeria tem alguma mão levantada? Levanta bem alto para mim ver você. Tem uma mão levantada aqui, ó, na minha direita aqui. Vou pedir que vocês que levantaram uma das suas mãos, por favor, sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim. Eu quero orar com você, eu preciso orar com você. Vem cá, vem cá. Vamos cantar aquela música do pastor André? Senhor, abre os meus olhos, preciso ver. Pode vir, vem. A realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Alguém conhece essa música aí? Oi? Senhor, vamos lá. O meu passado teu sangue apagou, e uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Cante. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Cante contigo, vamos lá. Contigo eu fui crucificado. Pode vir. Morreu meu velho homem. Cante. Escravo do pecado, e agora eu sou livre em ti. Cante, igreja. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu nasci, cante. Eu nasci de novo. Em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo. Nasci de novo. Faz-me ver assim como sou.
uma nova criação eu sou. Cante uma nova, vamos. Uma nova criação eu sou. Cante uma nova criação eu sou. Mais uma vez, uma nova criação eu sou. Eu sou. Glória a Deus. Vocês que estão aqui na frente, pode chegar bem pertinho de mim aqui. Pode vir bem pertinho. Isso, pode vir, que eu não mordo. Se morder, já fui vacinado. Estou brincando. Glória a Deus, pode vir. Deixa eu dizer algo para vocês. Há alguns anos atrás, eu estava aí onde vocês estão, tomando essa mesma decisão. Eu fiz essa mesma oração que vocês fizeram. E quando o pastor convidou para vir para frente, eu saí que nem um doido. Fui o primeiro a chegar. E eu posso dizer algo para vocês. Depois desse dia aqui, minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Jesus Cristo transformou a minha vida. Não estou dizendo que eu sou perfeito, não. Tem muita coisa para mudar. Mas se eu olhar para trás, a vida que eu vivo hoje e a vida que eu vivia, eu sou uma outra pessoa. Jesus mudou a minha vida. E o mesmo Jesus que mudou a minha vida vai mudar a vida de vocês também essa noite. Amém? Vai mudar a vida de vocês daqui para frente. Amém? Vocês creem nisso? Vocês confiam em Jesus? Vocês confiam que Jesus pode dar uma nova vida para vocês? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, igreja, por favor. Me ajude a orar pelos seus irmãos. Aqui estão os seus irmãos, amém? Tem alguém que gostaria de vir aqui abraçar o seu irmão? Abraçar um irmão? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém que gostaria de vir aqui abraçar os irmãos? Nossa, gente, como vocês são receptivos, nossa. Meu Deus, vocês são muito carinhosos. Eu estou impressionado com tanto amor e carinho que vem da parte de vocês. É muito amor, muito carinho, né? Isso, graças a Deus, alguém... Obrigado, Jesus, muito obrigado. Amém? Mas alguém pode fazer o papel de família aqui essa noite? Mais alguém? Tem mais alguém que pode fazer o papel de família? Mais alguém? Mais alguém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, por favor. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, obrigado por essas vidas que se entregam a Ti nessa noite. Diga: Senhor, nós os abençoamos. Diga que juntamente conosco eles vivam uma nova vida, uma nova história. Diga que o Seu Espírito venha sobre eles, faça morada no coração deles, e que eles vivam a Tua própria vida. A partir de hoje nós os abençoamos em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir esses queridos que estão aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Olha só, eu não tenho costume de fazer isso não, mas hoje eu senti vontade, muita vontade. Eu vou contar até 3. Normalmente quem faz isso é o pastor Márcio. Ele adora fazer isso, faz isso todo culto. Você vinha aqui domingo 6 horas ou 10 horas, você vai ver ele fazer isso. Ele faz isso sempre. Mas assim, vocês acabaram de entrar para uma nova família. E eu queria que vocês conhecessem uma parte dessa família que está aqui essa noite, tá bom? Quando eu contar até 3, você vai virar para trás e você vai conhecer um pedacinho dessa família nova. Pode ser? Vamos lá? 1, 2, 3. Pode olhar para trás lá. Dá um brado de vitória aí, meu filho, pelo amor de Deus. Olha só, peraí, não vai embora não. Ó, se vocês deixarem, a gente gostaria de anotar o nome de vocês e o telefone. Se vocês deixarem, pode ser, porque a gente queria caminhar com vocês. A gente não queria deixar vocês andar sozinhos. Pode ser? É 2 minutos, rapidinho. O pessoal de colete vai acompanhar vocês uma sala aqui, à minha esquerda, à sua direita. Quando terminar lá, vocês podem voltar, nós vamos estar aqui. Se quiser uma oração, eu oro por vocês. Ou esse pessoal ora também, tem outra gente que ora também. Mas se quiser, nós ora também. Amém? Glória a Deus. Pode ir. Vamos aplaudir enquanto eles saem, irmãos. Aplauda forte aí, querido. Diga glória a Deus. Tem alguém feliz aqui? Ô meu irmão, eu não sei você, eu sou filho de Deus. Meu pai é o dono do universo. Amém? E eu sou o doninho. Tô brincando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora para sempre. Quem crê, diga: vai viver a melhor semana da sua vida.